Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 15, nós vamos falar sobre sensibilidade nesta manhã, sensibilidade na medida certa. A palavra de Deus diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Santo Deus e Pai, obrigado por esta manhã, por tudo aquilo que aconteceu aqui, e o nosso desejo é que o nome do Senhor tenha sido glorificado. E, ó Pai, fala conosco agora, através da Tua Palavra, que possamos, Senhor Deus, nos despertar para a voz do Senhor, e que o Senhor venha, Senhor Deus, suprir a nossa necessidade. Usa-me para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Sensibilidade na medida certa. Diante de tudo que nós temos presenciado neste mundo, através dos meios de comunicação, chegamos à conclusão de que falta muita sensibilidade na vida dos seres humanos. E o fato de tanta crueldade e desamor é porque o egoísmo está tomando o lugar da sensibilidade. O fato de tanta irreverência nos cultos é porque o desrespeito está acima da sensibilidade. E o fato de tantos pastores estarem deixando o rebanho carente é porque os interesses próprios estão abafando a sensibilidade. E o que vem a ser, então, sensibilidade? Segundo o dicionário Wikipédia, sensibilidade refere-se à percepção aguçada ou receptividade a respeito de algo, como, por exemplo, as emoções de um indivíduo. Então, sensibilidade é saber compreender as pessoas como elas são, é saber agir diante de todas as situações, é saber como agir, então, diante de todas as situações. E diante destes conceitos que nós lemos nesta manhã, o texto que nós lemos menciona alguns grupos de pessoas que nós iremos observar e que estão no nosso convívio diário. Em primeiro lugar, sensibilidade para com os injustos. O versículo 14 diz: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. A expressão desordeiro refere-se a alguém insubordinado, que promove discórdias, que altera a ordem e provoca tumultos. Pessoas assim, elas não sabem e elas não são bem apreciadas pela maioria, principalmente pelos crentes, pois os crentes, eles se acham superiores a tais pessoas, e isso é falta de sensibilidade. Só que o versículo que nós lemos está falando de pessoas que estavam dentro das igrejas, mas com condutas injustas. E os atos de injustiça eram dos indivíduos preguiçosos, que viviam às custas da comunidade cristã e que eram piedosos somente na aparência, afirmando que não procuravam emprego porque a vinda de Cristo seria para muito breve. Então esses eram os principais elementos perturbadores da igreja, os que opunham as autoridades espirituais da comunidade cristã. Então o apóstolo Paulo, ele usou de sensibilidade para com aquela situação, admoestando-os e pedindo para que fosse retirada toda a ajuda financeira dos mesmos, para que eles fossem obrigados a procurar trabalho. Então,
Paulo também proibiu que tivessem qualquer tipo de comunhão com aqueles preguiçosos até que corrigissem a sua conduta. E lá em 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 e 10, diz assim: mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então você pode estar se perguntando, mas isso é ser sensível? E eu te digo que sim, pois na proporção em que tudo estava acontecendo, problemas maiores poderiam ter surgido, pois estavam usando de falsa espiritualidade para acobertar a preguiça que tinham. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele usou de discernimento e sabedoria, e isso só foi possível devido à sensibilidade que tinha diante daquele problema. E sempre associamos sensibilidade às emoções, mas nós não podemos esquecer que ela precisa ser dominada pela nossa razão. Quando nossos filhos estão chorando, geralmente nós nos sensibilizamos para com o choro deles, não é? Mas precisamos discernir se é por motivo justo ou não. Se for por motivo justo, então nós vamos compreender. Mas se não for por motivo justo, nós não podemos encobertar e muito menos apoiar aquele choro. E isso é para o bem deles, de uma forma justa. Então, na obra de Deus, nós pastores, nós não podemos jamais fazer vista grossa para com atitudes injustas dos irmãos. E muito menos apoiar tais situações, pois assim sendo, nós não estaremos sendo sensíveis ao ponto de ajudá-los. Porque nós temos uma expressão, né, que amigo é aquele que avisa, amigo é aquele que ajuda. Então nós precisamos ajudar. A sensibilidade vai nos fazer agir na medida certa, com palavras certas, na proporção correta. E quando nós formos repreendidos, nós precisamos ser sensíveis para aceitar a correção, que certamente irá trazer bênçãos para a nossa vida. Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Isso vai nos beneficiar. E quando ouvimos e recebemos a correção, nós evitamos muitos problemas. Num colégio, estava acontecendo uma coisa meio fora do comum. Um grupo de meninas elas andavam pondo batom em excesso nos lábios. E todos os dias, para remover o excesso de batom, elas beijavam o espelho do banheiro. Enchia os lábios de batom, ia lá, depositava no espelho do banheiro. E o diretor, ele andava preocupado, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho. Quantos aqui já limparam um batom de espelho? Eu já fiz isso algumas vezes, é ruim fazer isso. Ao fim de cada dia seguinte, lá estavam as marcas de batom no espelho. Então, um dia o diretor juntou o grupo de meninas e o zelador no banheiro para explicar porque era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. E para demonstrar, ele pediu ao zelador para limpar o espelho na presença delas. Então o zelador, com muito cuidado, ele foi lá, pegou um pano, ele molhou no vaso sanitário e passou no espelho. Nunca mais apareceram marcas no espelho. Olha só, a falta de sensibilidade daquelas meninas levou-as a uma atitude injusta para com a escola e para com o zelador, mas elas entenderam o recado do diretor. Diante de uma injustiça, será que nós temos reagido com indiferença ou com sensibilidade? Porque se nós agirmos com indiferença, nós não vamos ter sabedoria para ajudar pessoas. Mas se nós agirmos com sensibilidade, mesmo que a pessoa está tendo uma atitude injusta, nós vamos ter sabedoria para ajudá-la. Nós temos buscado em Deus a sensibilidade certa para ajudar pessoas?
Quantas vezes nós estamos concentrados nos nossos problemas, e Deus sabe que muitos deles são para serem levados a sério, mas nós perdemos totalmente a capacidade de olhar para as pessoas e perguntar-lhes como elas estão. Isto é trágico e a muitos níveis, especialmente porque essas pessoas, por mais difíceis que pareçam ser, podem ter sido colocadas na nossa vida por Deus, tendo em vista um propósito e um plano. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não estão por acaso. Vamos entender que Deus as colocou do nosso lado para que nós pudéssemos ser uma grande bênção na vida delas, independente de como elas sejam e como estão reagindo. A nossa insensibilidade, ela pode atrasar o natural desenvolvimento daquilo que Deus tem em mente para uma determinada pessoa. Precisamos ser pessoas sensíveis de uma forma controlada. A nossa sensibilidade, ela precisa ser uma sensibilidade vinda do nosso Deus. E aí nós vamos conseguir ajudar as pessoas injustas. Precisamos estar sempre atentos para com os injustos, sempre com a intenção de ajudá-los. Em segundo lugar, sensibilidade para com os desanimados. No mesmo versículo 14 que nós lemos, a expressão é a seguinte: consoleis os de pouco ânimo. A tradução literal da palavra desanimados seria de alma pequena, assim sugerindo desânimo ou timidez. Agora, seja qual for o caso do desânimo, os cristãos devem consolar os desanimados. Isso é bíblico. E na prisão, em Roma, Paulo ele podia ter ficado desanimado, mas em vez disso, ele escreveu e encorajou a igreja de Filipos: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Isso é animação. Ele havia aprendido que qualquer que fosse a situação, ele devia estar contente. E a palavra de Deus diz, ele dizendo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, quanta sensibilidade da parte do apóstolo Paulo. E para a igreja em Roma, ele escreveu: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. E Romanos capítulo 15, versículo 1, diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então Paulo estava bem equipado para encorajar os outros, devido à força que ele encontrou em Cristo, pois lá em Filipenses 4,13 ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, diante destas convicções espirituais, eu creio que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com estes desanimados, pois o motivo do desânimo era por não saberem o destino de seus entes queridos que falecessem e que também temiam pela sua própria salvação. Agora, usando de sensibilidade, Paulo disse a eles o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, outra situação que causava desânimo no povo é pelo fato da perseguição que a igreja cristã era forçada a passar naquele tempo. Todos esses deveriam ser fortalecidos e consolados, ao invés de serem abandonados. E sabendo nós que o Espírito Santo é o nosso consolador e ajudador, devemos então agir em favor daqueles que sabemos que estão desanimados na fé ou em qualquer outra área da sua vida. Certamente nós sabemos de pessoas que estão desanimadas. E aí a pergunta é a seguinte: o que eu tenho feito para abençoar estas vidas? O que eu tenho realmente arregaçado as minhas mangas para abençoar pessoas que estão desanimadas? Então, consolar os desanimados é tarefa para crentes amadurecidos na fé, que estão buscando a cada dia aproximar-se cada vez mais do Senhor, com a intenção
de ser uma fonte de encorajamento para aqueles que estão cambaleando na fé. E existem muitos cristãos que estão cambaleando na fé. Precisamos contemplar os desanimados como sendo um ministério, onde teremos que prestar contas ao nosso Deus por suas vidas. Mas só conseguiremos enxergar isto se formos pessoas sensíveis. O desânimo é algo que tem derrubado crentes e tem enfraquecido inúmeras igrejas ao longo dos anos. E Satanás ele tem sido vitorioso. Conta-se uma história na qual o diabo ele resolveu vender todas as ferramentas que ele costumava usar. Lá estavam o ódio, a malícia, a inveja, a enfermidade e muitos outros instrumentos usados para enfraquecer e desviar as pessoas de Deus. Jogado num canto estava um instrumento aparentemente inofensivo chamado desânimo. Parecia bem gasto e era o mais caro de todos. Perguntaram ao diabo por que aquele instrumento custava tanto e ele respondeu: bem, é porque esse é o mais fácil de se usar, pois ninguém sabe que pertence a mim. Com este instrumento, eu posso arrebentar as portas do coração com mais facilidade do que qualquer outro. O desânimo faz com que as pessoas desistam e deixem o caminho de Deus. Esta história ilustra uma verdade pouco reconhecida. Não se ganha nenhuma batalha com desânimo. Desânimo é sinônimo de fracasso. E infelizmente, nós temos pessoas que estão desanimadas. E infelizmente, não estamos fazendo nada para que elas possam se levantar novamente. Se estamos vendo alguém desanimado, nós não podemos permitir que Satanás tenha vitória sobre suas vidas. O desânimo, ele cega pessoas, fazendo com que se esqueçam do compromisso que têm. O pai chama o filho para que acorde e vá para a escola. Pai, eu vou lhe dar 3 razões porque não quero ir na escola. Primeiro, estou com muito sono. Segundo, não gosto de ir na escola. Terceiro, as crianças ficam rindo de mim. Ao que o pai respondeu: assim, então eu vou dar 3 razões porque você tem que ir na escola. Primeiro, é a sua obrigação. Segundo, você tem 45 anos. Terceiro, você é o diretor da escola. Então você tem que ir na escola. Esta é uma grande realidade também para os crentes em Cristo Jesus, onde nós precisamos ser aqueles que têm muitas razões para dizer para os desanimados não desistirem dos caminhos do Senhor. Será que você poderia ter pelo menos 3 razões para dizer para uma pessoa não desistir dos caminhos do Senhor? Será que você teria pelo menos 3 razões para falar para alguém que Jesus se importa para com ela e que ela faz muita diferença no nosso meio e que ela também é muito importante para nós? Será que nós temos pelo menos 3 razões? Usando de sensibilidade, nós passaremos a compreender a causa do desânimo, pois para cada pessoa vem de um jeito. Cada um de nós poderemos estar desanimados em uma área. Alguma coisa está causando desânimo. Com sensibilidade, nós vamos conseguir compreender as pessoas. Como instrumentos de Deus, precisamos usar de sensibilidade para com os injustos, para com os desanimados e, em último lugar, sensibilidade para com os fracos. Sustenteis os fracos, é a expressão da palavra de Deus. Então, de acordo com o texto, era bem provável que estes fracos eram aqueles que se sentiam tentados à impureza, ou que de outras maneiras se deixavam facilmente arrastar para longe de Cristo. Então aqui está em foco a fraqueza espiritual e não a debilidade física. E a ideia expressa por Paulo era que não deixassem que esses abandonassem a igreja, pois eles eram pessoas de valor e não deveriam ser desprezadas. Nós somos tendenciosos a deixar de lado quem não quer nada com nada. E isso não tem ajudado, mas atrapalhado e muito. Certo homem disse o seguinte: ponde os braços em volta dos fracos, não deixeis que desistam. Isso é usar de sensibilidade.
E como filhos de Deus, nós devemos orar todos os dias, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar aqueles que nós devemos ajudar. Será que você algum dia fez uma oração assim? Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ajudar pessoas. Coloca na minha frente alguém que eu possa ser uma bênção para ela. Irmãos, pode ser que nós estamos tropeçando nos que estão caídos na fé e nem temos nos atinado para o fato de que Deus tem colocado à nossa frente para que possamos estender a nossa mão e ajudá-los. Se isso está acontecendo conosco, é porque nos falta sensibilidade. E não podemos jamais ver a fraqueza dos outros com lente de aumento, mas com olhos de misericórdia. Moody, ele conta a história de um passageiro em um navio que atravessava o Atlântico e que descansava em seu beliche durante uma forte tempestade, porque devido ao balanço do navio, ele estava com muito enjoo. De repente ele ouve um alvoroço e um grito: "Ô meu mar!" Qual foi a atitude dele? Que Deus ajude este pobre homem. Mas não existe nada que eu possa fazer. Logo a seguir pensou ele: eu posso pelo menos acender minha lanterna e colocar nesta pequena janela. E com muito esforço, devido ao muito enjoo que ele estava tendo, então ele colocou a sua lanterna naquela janela. Finalmente o homem que havia caído no mar foi salvo. E no dia seguinte, aquele homem contou a história para todos. Olha, eu estava na escuridão, afundando, talvez pela última vez, quando alguém colocou uma luz através de uma portinhola. A luz brilhou direto em minha mão e um marinheiro em um barco salva-vidas conseguiu me resgatar. Irmãos, a debilidade não pode ser usada como justificativa para usar a pouca força que nós temos. Certamente existem pessoas mais fracas, carecendo de nossa ajuda. E quando eu me disponho a fazer, pode ter certeza absoluta que Deus me dá forças a mais para que eu possa ser uma bênção. Ele me dá. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. E não podemos esquecer da lei de ouro, ou a regra áurea descrita em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A sensibilidade na medida certa fará de cada um de nós uma bênção para o nosso próximo. Eu quero terminar citando 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Seguir sempre o bem é o segredo e a fórmula para o sucesso em agradar a Deus e ser uma bênção para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Então a sensibilidade irá alcançar os injustos, os desanimados e os fracos. E nós seremos recompensados pelo nosso Deus. Sensibilidade na medida certa. E esta medida é uma porção que Deus vai colocar no meu coração e no seu coração para fazer com que a igreja, para fazer com que o povo de Deus esteja sempre unido e sendo luz para este mundo. Então que Deus nos abençoe. Feche seus olhos.